se tiver mais algum surdo na plateia, pode se direcionar para mim. Ok. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que damos início à cerimônia de abertura do primeiro Encontro Nacional de Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Sociedade. A realização desse evento é de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. E para essa realização contamos com patrocínio do Terminal de Contêineres de Paranaguá, da CM Portes e da APP Sindicato. Contamos ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranaguá, da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, ESOCIT, dos Portos do Paraná e do Governo do Estado do Paraná. Em paralelo ao nosso evento principal, nesta noite, contamos ainda com algumas atividades. O lançamento do livro do professor Walter Antônio Basso, esse daqui, de Técnico e de Humano, Questões Contemporâneas, está na sua terceira edição, atualizada e ampliada, e ele está disponível para venda no hall de entrada do teatro, ao valor de R$ 40. O lançamento do livro Educação Profissional, Neodesenvolvimentismo, Políticas Públicas e Contradições, do professor Lucas Barbosa Pelissari, à venda por R$ 35 também no hall de entrada do teatro. Lançamento do livro Guia Didático para Ensino de Química, da professora Simone Moraes Stange, Rosemary Monteiro, Castilho Foggiato Silveira, Júlio César Stirmer, Carlos Roberto Massal Hayashi. Lançamento do livro O Estudo dos Elementos Químicos numa Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, da professora Simone Moraes Stange. Lançamento do livro Ensino por Investigação, de organização de Caroline Dourada Pereira Portela. Lançamento do livro Resenhando, de vários autores. E a exposição Arte, Lixo, Mar, de esculturas e objetos, com a artista plástica Uma Nuvem. O objetivo deste evento é o de proporcionar um espaço de diálogo e reflexão interdisciplinar das relações entre ciência, tecnologia e sociedade por meio da reunião de pesquisadores das áreas multidisciplinares. Esse evento está organizado em 2 eixos temáticos: Sociedade, Ambiente e Educação e Desenvolvimento Tecnológico, Ciência e Inovação. Para compor a mesa diretiva, nós convidamos o professor Marcelo Estevam, pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Paraná, representando o reitor do Instituto Federal. Professor Roberto Teixeira Alves, diretor-geral do Campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná. Professora Flávia Fabiane Serafim, diretora de Ensino do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. Professor Matheus das Neves Gomes, coordenador do Programa de Pós-Graduação do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. Professora Vandecida Silva Dutra, secretária de Educação do município de Paranaguá. Representando a professora Isabel Cristina Vieira de Souza, professor Said Khaled Omar, assessor técnico do Núcleo Regional de Educação do município de Paranaguá. Professor Leandro Ângelo Pereira, coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal do Paraná.
Patrícia de Oliveira e Ellen Joana Nunes Santos Cunha, membros da equipe gestora do primeiro Encontro Nacional de Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Sociedade, representantes discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal do Paraná. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades no nosso evento. Adriano Barroso Mendes, assessor de Tecnologias Educacionais do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá. Tatiana Silva, diretora de pesquisa da PROEP. Da Diretoria de Meio Ambiente dos Portos do Paraná, Rafael Falco. E da Coordenação de Monitoramento Ambiental, Giacomo Wozniak. Com a palavra, o coordenador-geral do evento, o professor Dr. Matheus das Neves Gomes. Passa o microfone. Não.
Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui. Quero começar minha fala pelos agradecimentos, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Pesquisa Clima Urbano, a APP Sindicato, Portos do Paraná, TCP, a Exocity e FPR Campus Paranaguá, a Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e, em especial, a Prefeitura Municipal de Paranaguá e a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, por estar sendo, né, nossos parceiros, não só no evento, né, mas no próprio andamento do programa em CTS aqui em Paranaguá. Eu quero começar falando um pouco sobre a construção desse evento, né? O que esse evento representa para o programa de pós-graduação em CTS, para o Campus Paranaguá, para o Instituto Federal e principalmente para a cidade de Paranaguá, né? Vou contar uma historinha um pouco rápida, né? No ano passado eu fiquei 3 meses afastado para fazer um pós-doutorado e nesse período eu tinha organizado um evento de caráter nacional, recebendo palestrantes de fora do país. E sempre que acaba cada evento, a gente faz uma promessa que esse ano eu não vou fazer, porque é uma promessa pequena de pessoas assumindo uma série de responsabilidades, né? E a gente sabia que tem muitas... O programa de pós-graduação está no início, a gente tem uma série de demandas, então a gente achava que talvez não fosse aquele momento que a gente ia querer esperar um pouquinho mais para fazer um evento como esse de hoje. Mas era um pedido dos alunos, né? Então você vê com outros olhos isso. Eu disse para ele, me dá um tempo, deixa eu pensar um pouquinho, a gente tem até o final do ano, a gente conversa. Nesse meio tempo, eu fui participar de uma reunião onde estavam todos os coordenadores da área interdisciplinar da CAPES, no Rio de Janeiro, e aí, conversando com um outro colega, eles comentaram, olha, a gente tem feito organização de eventos através de uma disciplina. Aí eu voltei para cá e disse, nós vamos fazer um evento, vamos fazer uma disciplina, vamos ofertar uma disciplina dentro do programa, onde nós vamos ensinar como faz um evento, fazendo na prática, né? E aí a gente correu com isso, a gente começou a disciplina em dezembro do ano passado, tudo conspirava para que não... Já tinham vencido os editais das agências de fomento, então a gente já sabia que teria dificuldades financeiras para fazer o evento. Os prazos eram extremamente apertados, né, para se fazer todo o processo editorial de receber trabalho, revisar trabalho, mas a gente disse, não, nós vamos fazer. E dessa proposta, acho que não deixa esquecer, mas 20 alunos se inscreveram na disciplina, né? 20 guerreiros e guerreiras, né, que eu já quero de antemão deixar meus agradecimentos para essas pessoas, né? Se esse evento está acontecendo hoje porque essas pessoas fizeram o seu trabalho da melhor forma possível, né? E aí a gente organizou a equipe, né? A gente teve equipe de comunicação, equipe de planejamento, equipe científica, equipe financeira e a coordenação geral do evento nas pessoas da Patrícia e da Ellen, né? E nos momentos mais importantes elas estiveram aqui firmes e fortes para tocar o evento. Então essa é a história do evento, né? Mas o porquê um evento dessa magnitude, né? Para que esse evento, né? Nós estamos aqui em Paranaguá no 3º ano enquanto programa de pós-graduação. Nós somos novatos, a gente ainda não passou por um ciclo de avaliação ainda, né? E a demanda por pós-graduação a nível de mestrado e doutorado no futuro, né, ela é muito grande. Não teve uma seleção que a gente fez que não tenha tido menos de 100 candidatos. Quem é envolvido com pós-graduação sabe que esse número ele é muito relevante, né? Hoje em dia tem programas que têm dificuldade de fechar as turmas, né? Nós é o contrário, a gente quer ofertar vaga para todo mundo, mas não tem vaga para todo mundo, né? Então a gente vai com um pouquinho de paciência, a gente tem feito esse trabalho. O que acontece? A primeira etapa, o primeiro ciclo do programa foi a construção da proposta, analisar qual era o contexto da região, o contexto da instituição, o contexto nacional.
fizemos a proposta em 2017, a proposta foi aprovada no final de 2015, a proposta, né? Final de 2016 a proposta foi aprovada. Início de 2017 nós começamos as atividades do programa, né? Que é o que eu chamo de segundo ciclo, que é a parte de implementar o programa. Nós somos hoje, no Instituto Federal do Paraná inteiro, 3 programas de pós-graduação, né? O professor Marcelo talvez comente alguma coisa, cada um dos 3 programas tem uma especificidade diferente, né? E a nossa especificidade é que nós somos 100% IFPR, né? Dos 3 programas, nós somos o único programa que ele é integral do IFPR, dentro das suas características, né? Então isso implica fazer tudo pela primeira vez, fazer uma minuta de edital pela primeira vez, fazer um diploma pela primeira vez, fazer um histórico pela primeira vez. E aí, há 2 semanas atrás, nós começamos a conclusão desse segundo ciclo de implementação do programa de pós-graduação, que culminou na defesa da Kelly. Kelly é a nossa egressa do Instituto do curso de Física, primeira aluna formada a concluir o mestrado, né? Professora da rede estadual de Paranaguá, né? Então a rede estadual já pode dizer que tem uma professora com mestrado lecionando em sala de aula. Isso nos orgulha demais, né? Por toda a história da Kelly, mas porque simboliza o início do final da implementação do programa, né? Claro, isso não se encerra só com uma defesa, né? É um período que nós vamos estar passando. Eu penso que a partir disso a gente vai para um terceiro ciclo, né? Qual é esse terceiro ciclo? É um ciclo de afirmação do programa e agora de mostrar o programa para a comunidade local e nacional, né? Mas principalmente para a comunidade local. Mostrar que esse programa pode ser um agente de transformação da região, né? A gente tem todo um capital intelectual, a gente precisa tirar essas pessoas lá do campus que fica bem afastado da cidade, e trazer essas pessoas para conhecer os problemas da cidade e discutir eles, discutir melhorias. Ou seja, a gente pode ser um agente de transformação econômica, social, política para a região, né? Então a gente começa esse ciclo apresentando isso para a comunidade, né? Então, por isso a importância de um evento que, sobretudo, apresente o que a gente faz lá no Campus Paranaguá, né? O que a gente está fazendo lá dentro dos muros do IFPR, né? Então, por isso e para isso a gente precisa desse evento, né? Mostrar um pouco da nossa cara. O evento está organizado justamente para dar conta disso, mostrar o que a gente tem feito. E aí o evento ele foi organizado em 3 partes para atender a todas as demandas, né? A primeira parte é o encontro de hoje, que é uma palestra com o professor Walter Basso, da UFSC, né? Provavelmente aqui muitos conhecem o professor Basso, porque certamente leram o livro dele agora para a nossa seleção, né? O professor Basso é uma das maiores referências no assunto, e já agradeço novamente ao professor por estar aqui conosco, que a gente aproveite ao máximo, né? O professor Basso tem a nos passar em termos de experiência. Então hoje vai ocorrer a palestra, né? Totalmente gratuita a palestra, né? Para justamente atingir esse público que a gente precisa, né? Num segundo momento, que é o dia de amanhã, a intenção é dar conta da parte científica do evento, né? Das apresentações dos trabalhos, das discussões mais específicas. No dia de amanhã a gente vai ter uma reunião dos professores do programa de pós-graduação, de mais algumas pessoas, juntamente com o professor Basso, para discutir essas questões. O professor Basso vai falar daqui a pouco mais, né? Não vou antecipar a fala dele. E no terceiro dia, para promover o que talvez a gente tenha de melhor, que é o turismo na região, né? A famosa Ilha do Mel, embora a Ilha do Mel seja mais famosa, e a gente tenha outros lugares tão bonitos quanto, né? Mas a gente vai ter uma aula ao ar livre, né? Talvez seja a nossa melhor sala de aula aqui no litoral, é a Ilha do Mel, né? Nós vamos até a Ilha do Mel, passar o dia inteiro lá. Vai ser um momento de troca de experiências, de lazer, de turismo, né? Então a gente organizou o evento para dar conta dessas três questões, né? Então acho que é isso, eu não vou me estender mais, eu quero agradecer mais uma vez, principalmente a CEMED, na pessoa da professora Vandeci, tem sido nossos parceiros incansáveis, né? Essa parceria só está no início. Quero agradecer ao professor que está representando o Núcleo Regional de Educação,
apesar de a gente não ter ainda esse estreitamento da forma que a gente tem com a prefeitura, a gente tem total interesse, a gente está aqui para servir essas pessoas, né? E certamente a gente vai estreitar as relações no futuro próximo. E quero agradecer a todos que estão aqui prestigiando, né? Não vou, professores, participantes, né? Aos componentes da mesa, né? Então, quero desejar que a gente tenha um grande evento e que a gente aproveite todos os momentos de interação aqui. Obrigado. Boa noite. Daí agora eu quero passar a palavra para o professor Marcelo Esteva, que aqui está representando o reitor do Instituto Federal do Paraná, a professora Dacira Antônio Zanardi. Boa noite a todos e todas. Queria dar boa noite aqui à mesa, Roberto, nosso diretor-geral, Flávia, diretora de ensino, o Matheus, nosso coordenador do mestrado, o Leandro, coordenador adjunto, o Vanessa, secretário da educação, o Said representando a chefia do núcleo, nossos estudantes, Patrícia e Ellen. Queria dar boa noite a todos os estudantes do Instituto Federal do Paraná e de outras instituições, aos nossos servidores, né, todos os técnicos, professores. Dizer que é um prazer, né, estar aqui em Paranaguá novamente. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa cidade, uma cidade que muda muito. Estava falando aqui com o professor Basso da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto os estudantes são dinâmicos, quanto mudam os nossos estudantes. A vantagem, né, da gente estar no Instituto Federal do Paraná é que nós temos os estudantes que começam no ensino médio e vão até um mestrado, até um doutorado. Então a gente vê muito essa mudança. Paranaguá, para mim, reflete bastante isso. Estava falando aqui com o professor Alan Paul na entrada, o professor Roberto, que são, considero aí não só colegas de trabalho, mas guerreiros aí da ciência aqui no litoral, a Luciana também. E eles estavam me colocando, né, junto com o Leandro e o Matheus, a par das mudanças. Eu vim aqui no final do ano passado, a gente estava discutindo algumas coisas sobre o programa, né, sustentabilidade e desenvolvimento aqui da cidade e quanto tudo isso já mudou. Eu sou apaixonado aqui pelas ilhas do litoral, tenho um barco, fico pilotando por aí, vou acabar, já colidi, né, com uma pedra ali perto do porto, e é assustador. Sábado eu passei de barco ali, eu tive que desviar dos navios, é muita movimentação no mar. Então Paranaguá reflete tudo isso, reflete isso do Instituto. O Matheus, quando você começou a contar a história, e é importante, não é coisa de professor, né, servidor velho, que fica contando a história, como que surgiu. Não, a coisa surgiu agora. Esse símbolo aqui com M, você lembra, Matheus? A gente teve que discutir isso. Então, nós, gestores do Instituto Federal do Paraná, somos gestores que ficam dentro de um gabinete esperando as coisas acontecerem. A gente tem que colocar a mão na massa. Nós não somos uma instituição que tem 50, 100 anos. Nós acabamos de fazer 10 anos. E é muito difícil quando o governo corta a verba de uma instituição que mal completou 10 anos com a mesma régua que corta de outras instituições. Já é injusto você cortar verba para a educação. Você pega uma instituição que tem 10 anos e corta a verba. Quando o Matheus diz que eu não vou mais organizar evento, não é porque ele não quer organizar o evento, é porque não tem dinheiro. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer os eventos, né? Até a diária para trazer um pesquisador já é uma coisa complicada para a gente, é complicada mesmo. A gente tem que fazer um malabarismo com o nosso orçamento. Então é uma história de guerra e tem que ser contada, tem que ser lembrada. Quando a gente fala aqui das dificuldades que são fazer um evento, ter um programa de mestrado que foi recém-aprovado, e a gente tem que passar por avaliações essas também tem réguas de universidades muitas vezes centenárias, instituição que tem 10 anos. Então é muito difícil. Os estudantes têm que entender isso, todos os nossos servidores têm que entender isso, e nós temos que dar as mãos e não pestanejar num momento desse. Nós temos que sobreviver a isso. Estavam falando aqui
a palavra que o professor colocou foi barbárie, é isso mesmo. Então a gente tem uma barbárie dentro de uma instituição de ensino que abriga estudantes que começam muitas vezes no ProEja e terminam uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Nós já temos situações na rede federal. A rede federal é essa que nós fazemos parte, diretamente, como servidores ou estudantes, ou indiretamente numa cidade de Paranaguá. Muito se discute sobre os indicadores que um programa de mestrado reflete para uma cidade. A gente não tem ideia, né? A gente não consegue mensurar os impactos positivos para Paranaguá, que é o programa CTS aqui. Então esse evento ele traz muito disso. Os professores aqui do programa, os pesquisadores do programa estavam me colocando a par de todas as discussões, né, nas nuances que vão acontecer amanhã e sexta-feira. Infelizmente eu estou representando o reitor, não vou poder estar aqui, mas sou apaixonado por tudo isso, gosto muito de vir para cá, gosto muito de conversar com todos vocês. E por que eu não posso estar aqui? Estou representando o reitor. Onde está o reitor? O reitor está em Brasília. Está em Brasília porque a gente tem mais um mês. E não é mentira. O professor Roberto, é diretor aqui do campus, sabe, a gente tem recursos para mais um mês. Então, ou a instituição federal começa a dar calote, ou a gente tem que liberar esse recurso que já é escasso. O recurso desse ano já era escasso. E agora a gente está com uma dificuldade bastante grande. Fazer um evento desse, num momento como esse, é importante. Por quê? A gente não vai acabar, o mestrado não vai fechar, esse campus não vai fechar. A gente sabe disso, a gente não tem dúvida disso, mas é um momento que, além de se preocupar com toda a nossa pesquisa, com tudo que tem acontecido, a gente tem que se preocupar com essas questões, porque não é só um corte de recurso. Bloqueio de recursos a gente tem sofrido desde 2016, não é só isso, é um algo mais, é um algo nebuloso que não pode nos amedrontar. Ela nos assusta sim, mas nós vamos sobreviver a tudo isso. Agradeço a presença de todos aqui, vocês fazem parte dessa história, o professor Matheus, o professor Roberto, sabe o que eu estou falando, considero aqui os dois como amigos, né? São pessoas que eu conheci agora na gestão. O Matheus foi meu braço direito no eixo da pós-graduação, na minha pró-reitoria. Então muitas das coisas que a gente teve que criar, a gente criou junto. Tenho admiração enorme pelo professor Roberto, e dizer que é um prazer estar aqui, mas que é um momento complicado, mas que sim, nós vamos passar por ele e nós vamos lembrar disso. E tem que lembrar, Matheus, a gente tem que sempre contar essas histórias, como que as coisas surgiram. Tá? Agradeço muito então a presença de todos e que seja um evento muito profícuo. Boa noite. Eu pedir então agora a presença aqui do nosso diretor-geral, professor Roberto, que vai fazer o uso da palavra. Quero cumprimentar a mesa, meus colegas de FPR, representante da Prefeitura, Andessi, representante do Núcleo também. Quero cumprimentar todos os presentes desse evento. Quero agradecer a presença do professor Baz, sempre uma satisfação imensa recebê-lo na nossa instituição. Agradecer em nome do Campus Paranaguá, principalmente quando a gente te ouve falar com a vivacidade, o vigor e a paixão, como você aborda os temas que serão abordados aqui, do qual eu não vou adiantá-los, vou deixar essa honra para ti, fala com mais propriedade do que eu. Então, obrigado em nome do Campus Paranaguá por estar conosco mais uma vez e espero que tenhamos outras oportunidades ainda. Quero também parabenizar toda a equipe que pensou, organizou e executou esse evento, aí na pessoa do professor Matheus, que é o coordenador do programa, mas também dos alunos, né? O professor Matheus contou rapidamente a história aí, mas uma informação que ele falou de forma muito sutil e não falou de forma explícita é que o evento foi feito no amor, né? Tendo que fazer praticamente custo zero aí, porque se tivesse que precisar de dinheiro ia dar ruim. E aí as explicações o professor
o professor Marcelo Estevam já falou e eu não quero reforçar muito mais esse tema, mas é exatamente da forma como foi colocado. Quero só aproveitar um gancho da fala do professor Matheus. Ele já fez toda uma contextualização histórica do programa, mas eu preciso só reforçar, porque toda essa história que ele contou, a gente fez parte e caminhou junto, né? E eu queria dizer que lá atrás a gente sonhou demais com o programa de pós-graduação, mestrado. A gente sonhou tanto e a gente colocou toda a nossa energia para que esse programa fosse aprovado, iniciasse. A gente sabia que que o programa do Instituto Federal ele ia se tornar um programa de grande importância para Anaguá, para a região, para o IFPR. O professor Matheus também já falou da particularidade do programa para a instituição. Mas eu confesso que... E por que a gente sabia? Eu sei porque assim, eu confio no trabalho das pessoas que trabalham comigo. A gente se propõe em fazer o nosso trabalho da melhor forma. A gente está vivendo aí um momento onde o servidor público ele é muito questionado, né, muito cobrado, mas eu não vou falar por todos, mas eu posso falar pela instituição que eu trabalho, pela instituição que eu represento. Então, quando a gente sonhou lá atrás esse programa de pós-graduação, a gente sabia do sucesso que seria, porque tudo que a gente faz lá, a gente dá o nosso melhor, a gente faz com paixão, a gente faz com amor. Isso significa que a gente tenta fazer o mais bem feito possível. Mas eu não esperava, né, que os resultados eles fossem chegar de forma tão rápida. O professor Matheus já falou da procura do mestrado, né, da demanda que tem pela pós-graduação. O professor Matheus vinha me alertando, olha, o evento vai ser grande, né? E quando eu chego aqui, o evento é maior do que eu imaginei, o professor Matheus falou. E isso surpreende a gente positivamente, porque a gente está se tornando maior numa velocidade da qual eu não previ. Como eu disse para vocês, eu tinha convicção que a gente chegaria, e a gente vai chegar longe, mas não na velocidade como as coisas estão acontecendo. E acontecendo também num momento bastante controverso, né? Onde, por exemplo, a gente vê segmentos da sociedade questionando tanto educação, professor, enfim, fazendo toda uma discussão que muitas vezes a gente fica se questionando, né? Para a terra que eu quero descer, né? Que é a barbárie que o professor Barros estava falando agora há pouco. Mas, poxa, a gente chega aqui e vê essa adesão num evento relevante, porque quando a gente vê a educação ser questionada do jeito que tem sido ultimamente, você fica imaginando aonde que esse mundo vai parar, né? Aonde que a gente vai chegar, se geralmente a educação ela é vista como uma tábua de salvação para muitas pessoas, assim. Pelo menos para mim foi, né? Quando eu olho para a minha trajetória, da onde eu vim e aonde eu cheguei, só foi possível porque eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar. E é muito difícil eu, como professor, ter chegado onde eu cheguei por meio da educação, ver a educação ser questionada, ser atacada da forma como tem sido, mas também ainda roubando um pouco da fala do professor Basso, eu ainda tenho esperança. Quando eu chego aqui e vejo o auditório dessa forma, eu tenho muita esperança, porque eu acredito que vocês estão aqui porque vocês também acreditam na educação. E
principalmente porque a gente vai fazer aqui nesses 3 dias algo que as pessoas têm feito cada vez menos no dia a dia, que é refletir. Refletir sobre tudo, sobre qualquer coisa, da forma mais variada, mas refletir e não só consumir. Hoje a gente consome informação e muitas vezes a gente executa as coisas numa velocidade absurda e muitas das coisas que a gente faz, a gente fala, que a gente escreve, é tudo meio que no modelo automático. Porque a gente tem tido dificuldade de parar, refletir e pensar aquilo que a gente vai fazer no próximo passo. Então, um espaço como esse é importante para isso, para a gente exercitar o pensamento, exercitar a reflexão e exercitar principalmente a tolerância. Eu acho que é algo que tem faltado nos dias de hoje. A gente tem gastado muita energia em rotular azul, branco, direita, esquerda, corintiano, palmeirense, coxa branca, atleticano, católico, protestante, mas na verdade se a gente for olhar mesmo, a gente está sempre querendo a mesma coisa. Talvez a gente só esteja querendo as mesmas coisas por caminhos distintos. E talvez a gente deva exercitar pontos de convergência para que a gente possa caminhar junto. Afinal de contas, nós somos uma sociedade. E uma sociedade, ela vive em bando. Ela vive junto e ela se ajuda. E a gente só consegue isso pensando, refletindo e sendo tolerante. Então, tenham todos um ótimo evento, a começar por hoje. É uma satisfação enorme, uma honra. Estar aqui hoje me enche muito de esperança, de orgulho, porque a gente está fazendo o Instituto Federal do Paraná está fazendo uma trajetória bastante bonita. E a gente vai chegar mais longe ainda se vocês continuarem trabalhando com a gente e acreditando no trabalho do Instituto Federal e das pessoas que ali estão. Porque acho que capacidade para isso a gente tem. Obrigado, boa noite. Eu quero convidar aqui também a Ellen e a Patrícia para fazer uso da palavra. Obrigado. Ótimo evento a todos. Boa noite. Queremos saudar em nome da comissão organizadora do primeiro encontro interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Sociedade, os representantes da mesa, desde já os nossos colaboradores e convidados que aceitaram o convite para esse evento científico pioneiro no Brasil no campo da ciência, tecnologia e sociedade. Cumprimentamos a todos os envolvidos, pesquisadores de áreas de concentração multidisciplinar, tais como Ciências Sociais e Humanidades, Engenharias, Tecnologia e Meio Ambiente e suas diversas interfaces. Ratificamos a importância de expandir as questões contemporâneas pela perspectiva da ciência, tecnologia e sociedades, identificadas como equações civilizatórias. Boa noite a todas. Queremos dar também agora um abraço fraterno de boas-vindas à nossa legião de professores, pesquisadores e estudantes aqui presentes de todos os cantos do nosso país. Esse encontro é de vocês, realizado com muito sacrifício para que tivéssemos mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse grande e necessário debate sobre CTS. Aproveito o espaço também para agradecer em especial à comissão organizadora, os 20 colaboradores pertencentes às 2 turmas de mestrado. A primeira turma de mestrado, nós temos os participantes na pessoa da Patrícia e do Marlon, e os demais da segunda turma de mestrado. Sem cada um de vocês, não estaríamos aqui. Cada um sabe da importância que teve nesse processo. Em especial, quero agradecer a Patrícia, que eu comecei a minha carreira docente junto com ela no ensino profissionalizante no Estado, como PSS. E hoje, ela às vésperas de adquirir o seu título de mestra, e eu aqui junto com você, juntas, participando.
e ela emocionada aqui comigo. Não foi fácil o processo, mas a gente conseguiu, estamos aqui. E algo que eu queria deixar registrado, que muitos não sabem o que acontece dentro de uma instituição federal, principalmente dentro de um programa de pós-graduação, as pesquisas, os bolsistas, os trabalhos, muitos nos julgam sem saber exatamente o que acontece. Claro que nós devemos chegar muito mais próximos da sociedade e apresentar isso para vocês. Mas quando alguém chega e diz que nós fazemos balbúrdia, é esse tipo de balbúrdia que nós fazemos. Esse evento, então, é para vocês. Uma boa noite para todos. Obrigada a todos e todas. Nós agradecemos, então, a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar os seus lugares na plateia, por gentileza. Dando sequência à nossa programação, agora nós teremos a palestra de técnico e de humano, as variáveis contemporâneas do processo civilizatório, a sociedade, a ciência e a tecnologia, ministrada pelo professor Walter Antônio Basso, engenheiro mecânico, doutor em educação na área de ciências. Ele desenvolve seus estudos em educação tecnológica com ênfase no processo civilizatório contemporâneo e nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. É professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Atua como membro do Conselho Editorial de várias revistas sobre educação no Brasil e no exterior. Publicou 10 livros com várias edições e mais de 200 artigos científicos, além de alguns capítulos de livros com e de autoria de outros autores. Participou de mais de 300 eventos, entre congressos, seminários, aulas magnas, no âmbito nacional e internacional como palestrante. Ele é um dos fundadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica da UFSC e é o seu atual coordenador. Desde a década de 90, vem participando como colaborador de eventos e na elaboração de materiais didáticos na Organização dos Países Ibero-Americanos, a OEI. Por favor, professor Walter Basso. Boa noite a todos. Eu vou falar com esse microfone aqui porque eu sou italiano e eu falo com as mãos também, né? Tomara que eu não jogue o microfone em cima de alguém aí, né? Primeiro eu quero dizer que tenho um prazer imenso, mas um prazer imenso mesmo de estar aqui nesse evento. O Matheus me catou a unha para vir aqui, faz tempo que a gente está tentando montar essa agenda para eu estar aqui, mas eu queria dizer que eu fiquei emocionado em ver a garra com que esse programa está sendo desenvolvido e principalmente pelo fato de estar trabalhando numa área inóspita, questão de querer relacionar a ciência, a tecnologia com a sociedade, principalmente numa sociedade hoje completamente conturbada, não pela balbúrdia da universidade, lógico que não, né? Mas uma sociedade conturbada por um processo civilizatório completamente alucinado, numa velocidade ímpar, em que as pessoas pensam que a felicidade está no ter e não mais no ser. Então, quando eu trago para vocês esse título aqui, de técnico e de humano, as variáveis contemporâneas do processo civilizatório, a sociedade, a ciência e a tecnologia, talvez eu queira ir um pouquinho mais do que o CTS. Eu seria talvez contraditório em achar, por exemplo, que CTS não seja fundamental para que a gente desenvolva a tal da interdisciplinaridade que todo mundo comenta, né? Ah, porque os nossos cursos têm que ser interdisciplinar, porque nós temos que não sei o quê, não sei. O que seria essa interdisciplinaridade?
E é disso que eu quero conversar com vocês. Eu, por exemplo, sou engenheiro mecânico, depois fiz o meu mestrado em energia eólica, lá nas priscas eras de 1980, quando não se pensava ainda nesse absurdo da questão energética, que nós estamos só olhando e dizendo, vamos ver o que vai acontecer, né? Todo mundo sempre despreita, vendo quando é que o petróleo vai acabar. Não, mas já tem energia solar, já tem energia eólica, já tem não sei o quê, já tem a cana-de-açúcar, já tem a energia elétrica e por aí vai. Naquela época eu já me preocupava com esse tipo de coisa e fui fazer o meu mestrado em energia eólica, ou seja, a transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica, né? Na época eu já comecei a me preocupar, terminei meu mestrado e pensei comigo mesmo, eu não posso ficar só na questão de desenvolver questões técnicas sem pensar que o processo civilizatório é muito mais feito por questões humanas. E a partir daí eu comecei a me incomodar com o processo educacional que o Brasil e o mundo contemporâneo sofriam. Então eu comecei a pensar no que hoje eu chamo de CTS e fui fazer meu doutorado em educação. Indo fazer meu doutorado em educação, obviamente ficou um pouco... o pessoal da engenharia olhou para mim e disse, você ficou louco, cara. Você é engenheiro, cara, vai agora se misturar e trabalhar com educação. Educação todo mundo sabe. Ou seja, é que nem técnico de futebol, falar em educação, não tem essa coisa do científico, do tecnológico, de fazer pesquisa, etc. E foi um processo muito árduo para mim. Em 1980 e pouco, lá, 1988, quando eu lancei meu primeiro livro chamado Introdução à Engenharia, eu era tido como um elemento absolutamente refratário dentro das escolas de engenharia. Como quem diz, cara, nós precisamos produzir. Não sou contra esse paradigma do produzir. Mas daí eu comecei a parar para pensar a seguinte questão, ou as seguintes 3 questões que eu sempre coloco em qualquer processo educacional. Para quê? Por quê? E para quem que nós estamos fazendo um processo civilizatório tão alucinado como esse que nós temos? Aí então eu comecei a trabalhar realmente com CTS, fui fazer meu doutorado em educação, depois eu fui para a Espanha, fiquei 1 ano fazendo o que a gente chama de curso sanduíche, e nesse curso sanduíche eu fiz filosofia da lógica, eu fiz sociologia, que aliás tem que tirar esse próximo dos cursos hoje em dia, né? Para que essas porcarias, com todo respeito, né? Obviamente, eu só estou sendo um pouco mais sarcástico porque o professor Roberto foi um pouco, né? Nós estamos num sistema absolutamente de barbárie. Se falando na educação como se fosse uma coisa absolutamente dispensável. Qualquer dia vocês ficam gastando dinheiro com bobagem. É o que nós estamos sofrendo hoje num país abaixo do Equador, que eu não vou nem dizer o nome que vocês sabem, né? E que é muito preocupante. E por isso que eu quero voltar ao meu início da minha fala e dizer o seguinte, que eu sinto uma felicidade imensa em estar em mais um Instituto Federal. Eu acho que dos 400 que tem para o Brasil, eu já estive sem dúvida nos 200. E é nesses institutos que eu vejo o grande futuro da possibilidade de nós transformarmos isso aqui em realidade. E não adianta nós ficarmos só falando em interdisciplinaridade, em CTS, etc, se nós não pegarmos junto o objetivo dessa lógica de trabalhar no CTS. Ou seja, não é só uma questão científica e tecnológica o nosso problema. O nosso problema é muito mais humano do que científico e tecnológico. E é por isso que hoje eu trabalho um pouco mais à frente do que seja o CTS, com o que eu chamo hoje de equação civilizatória. Parece até meio piegas, né? Para quem entende matemática, obviamente eu não estou falando aqui do rigorismo matemático, quando eu falo equação civilizatória, eu uso a possibilidade das várias variáveis poderem na igualdade atingir uma coisa que pode parecer piegas, como eu já falei, mas é a felicidade humana. Só isso tem sentido. O resto é bobagem, o resto não existe. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo que não seja com esse objetivo é bobagem. Então, quando eu falo equação civilizatória, eu estou usando uma metáfora para mostrar que todas essas variáveis nós temos que identificar para podermos fazer uma educação que os jovens estão nos pedindo. A gurizada está super angustiada. A gurizada nascida a partir de 1990 está olhando para nós assim como quem diz: o que nós queremos com essa educação? Cadê nossos empregos? O que nós vamos fazer daqui a pouco? Vai ter energia, vai ter alimento e a água. E nós continuamos levando como se, calma, vai dar tudo certo. Eu também acho que vai dar tudo certo.
desde que nós mudemos um pouco essa nossa lógica de trabalhar a educação e trazermos esses problemas para a sala de aula, trazermos esses problemas para esse tipo de discussão, e por isso eu parabenizo de novo o peito de fazer uma iniciativa como essa, porque não é fácil realmente. A gente trabalha com migalhas para poder, por exemplo, reunir um pessoal como nós estamos reunidos aqui, para discutir uma coisa que são problemas humanos. Nós estamos fazendo isso muito pouco. E no longo da minha palestra, que vai ser rápida, não se preocupe, eu sei do horário já também, eu quero mostrar para vocês a importância de questões que não são só a de formação formal. Eu sei que estou fazendo aqui uma mistura de formação formal, mas nós devemos fazer uma coisa na nossa educação hoje em dia, que é resgatar uma coisa chamada leitura. As pessoas não leem mais, as pessoas não refletem mais, as pessoas não têm mais tempo para identificar problemas e passam a resolver problemas que não têm mais muito a ver com as questões contemporâneas. É disso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, então, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, essa fala que eu vou ter, alguns já conhecem, são baseadas nesses livros ali, Ciência, Tecnologia e Sociedade, o Contexto da Educação Tecnológica, que hoje está na 5ª edição, e que até eu não acreditava que tivesse tanta saída, mas o pessoal do Brasil começa a se preocupar com esse tipo de coisa. É impressionante como as pessoas estão... Eu dou um depoimento para vocês, como meus alunos de 7ª fase da Engenharia Mecânica. Vocês comentei com o Matheus, acho que eu comentei sim. Eu estou esperançoso com essas novas turmas que estão chegando, a forma de refletir, a forma de pensar nos problemas humanos. Eu não sei se também toda essa balbúrdia que aconteceu, balbúrdia no sentido agora de usar a palavra dentro do conceito correto, que aconteceu nesse país, com todas essas discussões, com todos esses posicionamentos de torcida de futebol, eu sou coxa, eu sou Atlético, eu sou Avaí, eu sou Figueirense, as pessoas começaram a perder o conteúdo, as pessoas começaram a discutir em função de problemas que não têm nada a ver com a resolução do problema maior que é o Brasil. Nós estamos completamente confusos e a gurizada talvez tenha sofrido uma mexida pequena. Eu estou fazendo isso como uma análise de situações que eu estou vendo na minha escola. As crianças, eu chamo criança, qualquer cara com menos de 50 anos para mim é criança, eles estão refletindo de novo. Por quê? Eles estão resgatando um pouco mais de leitura. Quando eu falo em leitura para vocês, não é com o intuito de dizer, olha, temos que ficar o dia inteiro lendo. O problema da leitura não é só uma questão de conteúdo. O problema da leitura é uma questão de azeitamento intelectual. Ou seja, lubrificação cerebral. As pessoas não estão mais fazendo isso e, consequentemente, o cérebro está cancrosando. Então as pessoas não discutem mais, as pessoas não têm mais argumento, as pessoas não têm mais como refletir junto aos outros companheiros, etc, etc. E isso que nós temos que resgatar dentro das escolas, e isso para mim é interdisciplinaridade. Não venham me dizer que o curso interdisciplinar é aquele que tem filosofia, que tem sociologia, que tem matemática, que tem química, que tem não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma mescla que não funciona se o professor, e a minha conversa vai um pouco mais com os professores agora, não tiver a epistemologia dele voltada a esse tipo de coisa. Ou seja, não adianta, e não tem mais essa, não, mas eu sou professor de física, não, mas eu sou professor de matemática, não, mas eu sou professor de engenharia, esse problema não é meu. Acabou a época de dizer que o problema é de uma área específica. Essa mescla de conhecimentos que nós temos hoje em dia precisa ser trabalhada em qualquer área do conhecimento humano. E aí vem aquele meu apelo veemente. Leiam um pouco mais, principalmente, senhores professores. Os alunos chegam na sala de aula ávidos por discutir questões de informação, eles estão até aqui. Eles precisam de equilíbrio na reflexão dessas informações. E nós, professores, não estamos sabendo fazer isso. Acho, sim, que talvez quem esteja fazendo isso com um pouco mais de propriedade hoje são as mentes novas dos institutos federais que nós temos o privilégio de ter aos roldões por esse Brasil afora. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de discutir se é bom que tenha mais ou que tenha menos, etc, etc. Então, voltando aqui, mais esse outro livro ali que eu vou conversar amanhã com os professores em petit comitê, tem aquele outro livro ali, Conversando sobre Educação Tecnológica, e esse que eu estou tendo o prazer de lançar aqui em Paranaguá hoje, né? Que é o de Técnica de Humano, Questões Contemporâneas, que vai ser praticamente o roteiro da minha palestra de hoje. Me deram
Disseram que é errado, não é o do meio, é o de cima, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu pergunto o seguinte, sobre o que estamos falando? Vamos começar a discutir para ver o que a gente quer com todo esse rolo que eu quero tentar fazer com vocês aqui, né? Sobre o que estamos falando? Sobre variáveis técnicas da contemporaneidade. E se eu quero falar em CTS, não me interessa muito o histórico do CTS, o que é CTS, porque a relação ciência, eu tenho que entender quais são as variáveis contemporâneas que atingem a sociedade. E essas variáveis contemporâneas são de todos os âmbitos. Como, por exemplo, a questão energética, a questão da desigualdade social, a questão da água, a questão do tráfego urbano, a questão da migração, que hoje talvez seja um dos problemas contemporâneos mais graves, e a gente assiste na televisão, como que diz, isso não é comigo. A gente fica vendo governos fazendo muros para que outras pessoas não passem. E me fala em globalização. Globalização em termos de lucros, de comércio. As pessoas não podem se globalizar, porém as mercadorias sim. Então essas são variáveis contemporâneas que nós temos que começar a analisar com os nossos alunos, principalmente porque nós não podemos legar para uma geração, inclusive, que nem nasceu, desculpe a expressão da palavra, as cagadas que nós estamos fazendo com o processo civilizatório contemporâneo. Então é disso que eu quero conversar com vocês quando eu estou falando sobre equação civilizatória. A tecnologia me dando problema aqui. Outra coisa, nós estamos falando aqui, não sei se é o volume. Outra coisa, essa expansão do CTS para uma nova equação civilizatória. É disso que eu estou querendo conversar com vocês. O CTS é muito mais amplo do que nós simplesmente acharmos que nós temos que adaptar a ciência e a tecnologia a uma sociedade que nós temos aí. Ao contrário, nós temos que adaptar essa sociedade a um excesso de tecnologia que nós estamos desenvolvendo, e aí volta de novo aquela minha pergunta, para quê, por quê e para quem? É isso que as escolas precisam começar a desenvolver agora, sob pena de nós deixarmos essa gurizada aí completamente perdida com o excesso de informação e com a falta de reflexão. E não adianta nós virmos com essa simples desculpa que a gente geralmente tem, principalmente nós professores. Essa gurizada não quer mais nada com nada. Eles querem tudo com tudo e nós é que não estamos sabendo atendê-los. Portanto, pós-graduandos, doutorandos, mestrandos e andos da vida, é isso que nós precisamos desenvolver. Não é fazer uma pesquisa e depois ficar todo... Eu fiz uma pesquisa, daí enfia essa pesquisa lá numa prateleira. Talvez seja isso que a sociedade nos cobre. Nós temos que começar a transformar isso em atuação. Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu vou fazer um problema, a pergunta que eu devo fazer, por quê, para quê e para quem? São essas questões que eu quero discutir com a equação civilizatória, e isso para mim é CTS. CTS não é desenvolver ciência e tecnologia para atender a empresa. Também é. Mas as pessoas confundem achando que a gente forma mão de obra na universidade ou nos institutos federais para atender a demanda da empresa. Não, nós estamos fazendo isso para atender a demanda da sociedade e principalmente do desenvolvimento humano. São essas questões que nós temos que trabalhar em CTS. Daí, a responsabilidade da educação em todos os níveis, da educação infantil ao ensino superior e na educação tecnológica especial. Eu me dá a impressão que essa é uma preocupação latente aqui em Paranaguá. É começar a descobrir os problemas locais para depois expandi-los aos problemas mais amplos. Mas para isso nós temos que atender também aqui no LAU, a educação infantil ao ensino superior e na educação tecnológica em especial. São essas questões que eu quero discutir com vocês. E principalmente a sobrevivência da sociedade humana. E vocês não vejam aqui um pessimista, não, muito pelo contrário. Se eu estou aí ainda por esse Brasil afora, por esse mundo afora, eu estou com 65 anos, poderia estar aposentado há 6 anos já. Moro em Florianópolis, na frente da Praia de Ingleses. Se eu estou por aí ainda é porque eu acredito piamente, e aí volta aquela palavra esperança, que essa gurizada vai dar um nó nesses problemas todos que nós temos ali, desde que nós consigamos devolver a reflexão a essa gurizada. Esse é um problema sério da educação. Então, indo para frente, a sobrevivência da sociedade humana. Para quem estamos falando? Para professores de todos os níveis e áreas.
volto a insistir, não tem mais a responsabilidade de um ou de outro de dar jeito de uma determinada área. Essas áreas estão todas imbricadas. Eu não estou dizendo que um matemático, por exemplo, deve ser um profundo conhecedor de filosofia, mas ele jamais vai conseguir trabalhar com a matemática se ele não tiver noção do que é filosofia, sociologia, dentro do trabalho que ele desenvolve na matemática. E vice-versa. Então são essas questões que eu estou querendo chamar a atenção para vocês. Isso é interdisciplinaridade. É a epistemologia do professor. Não é ficando fazendo um curso ali, não, porque aqui no nosso curso nós temos física, nós temos matemática, nós temos química, e as áreas se conhecem. Não existe. O nosso cérebro é muito mais amplo do que esse reducionismo de achar que alguém pode ser específico só para uma determinada área. Claro que eu não vou deixar de saber mecânica dos fluidos, por exemplo, transferência de calor, sendo engenheiro mecânico, mas não é por isso que eu não vou entender as questões sociais dentro desses problemas que eu desenvolvo. Por exemplo, eu dou aula de mecânica dos fluidos, ou termodinâmica. Quando eu vou ensinar para os meus meninos como é que eu chego no interruptor, ligo o interruptor e a luz se acende, eu não simplesmente não vou mostrar para eles o efeito técnico disso aí. Eu começo com eles lá em Santa Catarina, por exemplo, lá dentro da mina de carvão em Criciúma, até o transporte do carvão para Criciúma, para ver como é que esse processo entálpico vai funcionar para transformar a energia química do carvão. Com isso eu discuto com eles também o que acontece com aqueles trabalhadores que estão lá se arrebentando, recolhendo o carvão para que nós possamos ter esse conforto dentro de casa. Isso é CTS. E os meninos ficam grudados. Uma aula que você passa, por exemplo, de uma mina de carvão até a lâmpada da casa, da sala da sua casa. Daí você passa pelo sistema de transporte. Como é que o processo de moagem do carvão acontece? Como é que se transforma energia química em energia potencial, em energia... Por aí vai. É isso que eu chamo interdisciplinaridade. Agora, claro que para isso você tem um pouco mais de trabalho, mas você tem muito mais tesão como professor. Você está lidando com vida, você está lidando com gente, você está lidando com processos humanos, e não aquela coisa canônica, aquela coisa absolutamente linear de que a tecnologia ou a técnica é feita para ferramental, para não transformar a nossa vida, etc, etc. Tudo é uma conjuminação. Isso para mim é interdisciplinaridade. Seguimos ali. Para quem estamos falando? Para estudantes, principalmente, né? E, atenção nas aspinhas que eu coloquei ali, né? Para todas as pessoas, sejam de esquerda ou direita, e que vislumbre adotar uma ideologia a favor da vida. Vamos acabar com essa frescura. Não, você é de esquerda, você é de direita, você é de lado, você é de baixo, você é de cima. Nós vamos morrer tudo abraçado, cara. Se nós não dermos, pode parecer forte isso, mas se nós não dermos conta de pensarmos num processo civilizatório onde a vida vem em primeiro lugar, nós vamos morrer tudo abraçados. Então, o próprio capitalismo hoje em dia está dando um tiro no pé. Porque ele está acabando com os empregos, e acabando com os empregos, nós estamos acabando com o consumo, nós estamos acabando com a riqueza, e por aí vai. Então são essas questões que nós temos que discutir hoje, sem aquele passionalismo de eu sou do Avaí, eu sou do Figueirense. Você nem sabe que time é esse, mas tudo bem. São essas questões que eu quero discutir com vocês. Então vamos acabar um pouco. É óbvio que a pessoa tem sua ideologia de vida fundamentada em certas teorias, etc, etc. Mas isso não pode nos cegar ao ponto de estabelecermos uma competição tão idiota que nós estamos fazendo a civilização contemporânea um saco. E nós temos que ter um cuidado muito extenso com isso. Então, repito, para todas as pessoas, sejam de esquerda ou direita, e que vislumbre adotar uma ideologia da vida. Sigo aqui. Para que estamos falando? Primeiro, para quebrarmos o paradigma numa sociedade desigual, calcada na avidez do lucro e do consumo. Daqui a pouco não vai mais ter o que consumir. Vocês já se atentaram para o problema do petróleo? As escolas já pararam para pensar nisso? Por que nós ficamos desenvolvendo uma porrada de coisa? A hora que faltar energia, é que nem faltar comida. Morre todo, os processos param todos. Ou vocês acham, e agora vou ser um pouco irônico, que está todo mundo preocupado com a democracia na Venezuela. Está lá o Trump preocupadíssimo com o que aquele pessoal tem passado, né?
Eu queria ver se a Venezuela estivesse dormindo em cima de esterco e não de petróleo. Então, gente, vamos deixar de ser iludidos e deixar... O processo civilizatório atual, ele é absolutamente cruel. As pessoas que... E mais, a questão do petróleo não é... Vocês sabem que a demanda de petróleo está num ponto tal que nós estamos num ponto de consumo máximo. Daí o pessoal diz, mas vai acabar daqui 40 anos. Mas não é que vai acabar daqui 40 anos. Quando começa a diminuir a possibilidade de você consumir o petróleo, vários processos vão para o espaço. Ou seja, o ser humano é formado por 90% de água. A hora que começar a faltar 15% dessa água no corpo humano, você não vai morrer ainda, mas você vai ficar desidratado. Não é diferente com o processo energético no mundo contemporâneo. E vai haver uma avidez tão grande pela questão do petróleo, que as guerras e essas coisas todas vão se multiplicar. Ou vocês acham que esse processo político que acontece no mundo hoje é simplesmente porque tem um descontrole psicológico das pessoas? Não, é busca de sistemas homogêneos. E quem pode mais chora menos. Então são essas questões que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e se nós não quebrarmos esse paradigma de uma sociedade desigual, calcada na avidez do lucro e do consumo, nós vamos ter problemas imensos aqui pela frente. Muitos dizem, mas não tem nada a ver com isso, minha área é outra. Eu volto a insistir, cuidado com essa frescura de minha área é outra. Nós somos, antes de mais nada, professores. Não estou dizendo que você vai jogar a bacia, a água e o nenê fora. Você tem que ter o teu comprometimento com a tua especialidade, óbvio. Mas você não pode ficar cego a essas outras variáveis contemporâneas que mais do que nunca influenciam o teu projeto de vida. E aí, quando eu falo em CTS, de novo, é disso que eu estou falando. Não é que eu tenha abandonado o CTS, absolutamente. Alguém aí me mostrou um livrinho vermelho que tinha meu aí, não sei, que é exatamente falando em CTS. O que eu estou falando agora de equação civilizatória é simplesmente uma expansão para questões mais amplas do que CTS. Porque o que o CTS trouxe para nós em muitas situações? O tal de CTS mais I, CTS mais I, mais A, CTS mais X, porque ele não estava dando conta, então as pessoas começam a falar em ciência, tecnologia e sociedade mais ambiente. Mas o quê? Ambiente não tem nada a ver com a ciência e a tecnologia. Então são essas questões que eu estou querendo ampliar um pouco, não tirando a importância do aparecimento de CTS lá na década de 70, que quis tornar a ciência um pouco menos hard, mostrar para as pessoas que a ciência é um construto humano. E por isso que apareceu o CTS e por isso que agora a gente está tentando expandir um pouco isso aí, né? Outra coisa, eu vou me apurar aqui um pouquinho, para nos darmos conta da finitude da Terra. Parece que as pessoas não estão se dando conta disso. Vamos consumir, toca-lhe o pau. O celular de hoje, amanhã já não funciona mais, vai para o lixo. O celular que outros fazia bebê, hoje tem um que faz bibi, então não posso mais ficar com aquele porque a minha tribo não vai me aceitar. E as pessoas estão completamente iludidas com essa espécie alucinada de consumo. Isso são essas questões que a gente tem que depois, obviamente, tratar com um pouco mais de profundidade, né? Para ajudarmos no equacionamento da escandalosa desigualdade social da humanidade. Enquanto nós não resolvermos isso, você pode encher a rua de policial, a violência só vai aumentar. Mas é uma questão tão óbvia e que as pessoas não se dão conta. Ou vocês acham, por exemplo, que a gente vê na televisão e todo mundo chora, né? Saiu, inclusive, ganhou o prêmio Pulitzer da fotografia mais linda, aquela criancinha morta na saída do mar, lá no... Todo mundo se emociona. O que vocês pensam que é aquele problema migratório que acontece hoje da África para a Europa? Porque todo aquele problema, aquele rebu que acontece na política europeia em função do êxodo que acontece da África em relação à Europa. Porque as pessoas que estão na África não vão ficar olhando lá o tempo dizendo, o pessoal lá na França, lá na Inglaterra, lá quando eles estão gozando com a tecnologia, quando eles são felizes, claro, nós vamos ficar aqui bem comportadinhos. São essas questões brutais que a gente tem que começar a ver, que não são questões de carochinha que a gente só vê na televisão. Eu estive agora na Espanha para discutir exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Eles estão apavorados com essa questão, ou eles abrem essa questão da migração, ou vai haver um conflito, não é conflito bélico, mas um conflito humano para a sociedade contemporânea de proporções absurdas. Ou você acha que a Europa foi lá e sugou tudo da África, tirou toda a matéria-prima e daí diz, vocês são os incompetentes.
Não funciona mais assim. É a mesma coisa que está acontecendo no México e nos Estados Unidos. Podem criar muro quanto quiserem. É inexorável esse processo se as pessoas não repensarem nesse equacionamento da escandalosa desigualdade social da humanidade. E veja, não estou aqui dando umas de politicamente correto, não, absolutamente. É uma questão de sobrevivência. Sendo bem egoísta mesmo. Se nós quisermos sobreviver, nós temos que equacionar essa escandalosa equação de distribuição de renda no Brasil. Para quem acompanha a televisão, acompanha os noticiários, esses dias teve a reunião de Davos. Nós tivemos a escandalosa missão. Até termino a introdução desse livro que estou lançando hoje, porque eu estava terminando de escrever a introdução e escutei no rádio. 26 pessoas físicas dominam 60% da riqueza do globo terrestre. Esse processo civilizatório que pode dar certo, alguns dizem, não, mas meritocracia, os caras conseguiram isso. Ah, por favor. Então são essas questões que nós temos que começar a ter coragem, inclusive, de trazer para dentro das salas de aula. Claro, o poder hegemônico não quer isso. Por isso eu vou fazer escola sem partido, escola não sei o quê, para que essas pessoas não discutam esse tipo de coisa. Bom, paremos por aqui, né? Para que estamos falando? Então eu falei para quem, por quê, etc. Aquela pergunta que eu fiz no começo. Para que estamos falando? Para não confundirmos desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Porque vem esses discursos, às vezes, oh, mas veja lá nos Estados Unidos que desenvolvimento tecnológico, veja como eles são mais... Não é verdade. Tem muita contradição social também nesses. Claro que tem países muito mais desenvolvidos, mas nem não é só pela questão tecnológica. É por um processo social desenvolvido em função dessa tecnologia. Em suma, vamos em frente. Tudo bem, falei, disse, rolei, etc. Mas o que a gente pode fazer para isso? Óbvio que eu não tenho a receita. Mas eu vou dar algumas dicas que a gente pode tentar fazer dentro da nossa formação, extra formação formal, por exemplo, sem ser para mestrado, doutorado, pós-doutorado, PP doutorado, idade de doutorado, caceta é 4. Formação nossa. E aí vem o que eu quero discutir com vocês hoje. Não, veja, não estou sendo sarcástico, é óbvio. Quanto mais formação se tiver, também a parte formal é importante. Mas se você esquecer essa paralela, pode pegar suas teses e enfiá-la na prateleira, tá? Então, constante aprimoramento docente nos diferentes níveis de formação. Professor que não lê, não acontece. Gente, como é que você vai ter massa encefálica se você não lê? Primeiro ponto. Ah, não, eu vi todos os sites. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A leitura, insisto, é azeitamento mental. Ou você não sai preparado, correr, porque corrupção, etc. É a mesma coisa com o cérebro. Se você não exercitá-lo, ele vai cancruzar. E a hora que ele cancruzar, não tem quem tire o cancro ali de dentro. Então, as pessoas não se dão conta que a leitura ajuda, inclusive, nas próprias disciplinas técnicas. Vai ver se você não vai ter muito mais facilidade de resolver problemas de matemática, de física, seja lá o que for, a hora que você tiver esse azeitamento mental através da leitura. Então, essa é uma coisa que nós temos que recuperar. Eu até tinha trazido aqui uns 20 livros que eu ia recomendar para vocês, mas depois que estiver interessado, entre naquele site lá que eu vou deixar aqui com o Matheus, www.unipet.ufsc.br, que nós temos vários livros com esse tipo, não de autoria nossa, mas de autores que a gente indica para que as pessoas se deem conta um pouquinho dessas questões contemporâneas. Mas eu vou em frente aqui. Então, incentivo a leitura crítica, vejam bem esse ponto aqui, ó, de diferentes pensadores. Não fiquem só num, como se aquele fosse a verdade. Aí que a gente cai no cavalo. Daí a gente fica só meio, porque eu sou marxista. Ah, não, mas não é marxista, nem vem conversar comigo, que isso é bobagem. É óbvio que o conhecimento vai sendo obtuso em função disso. Não que você não tenha uma ideologia que você possa ter, mas você tem que ter uma ramificação de pensadores que possam fazer com que você tenha o seu juízo de valor. É o que não está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas
leem um determinado idioma ideológico e não tem mais, encasquetou, não tem mais conversa com essa pessoa que está completamente defasada do que acontece no mundo contemporâneo. Então são essas questões que eu quero colocar aqui com bastante veemência. Incentivo a leitura crítica de diferentes pensadores com foco nos conhecimentos e situações concretas da sociedade contemporânea. Sigo com as atitudes a serem tomadas, para adiantar um pouquinho tudo que eu estou falando aqui. Políticas públicas consistentes que permitam estabelecer um ensino público estatal, laico e gratuito para todas as classes sociais. Parece que tem um país abaixo do Equador que está fazendo exatamente o contrário. E que é assustador, e nós ficamos dizendo, no que vai dar, Senhor? Já fizemos a cagada. Eu acho que agora, eu estou falando sério, não quero falar bonito não, mas agora nós temos que nos redimir disso. E para nos redimir nós temos que trabalhar muito, com menos verbas, com mais tesão de trabalhar um pouco a educação com essa pesada que tem, porque quem vai pagar esse preço é essa gurizada que não tem nada a ver com as besteiras que nós fizemos. Então nós temos que nos redimir, tentando entender um pouco esse processo alucinante que nós estamos vivendo, né? Processos interdisciplinares efetivos que possibilitam o conhecimento do mundo em que vivemos na relação indissociável entre a sociedade e a sua produção cultural e tecnológica. Eu estou sendo veemente nessa questão de processos interdisciplinares, mostrando que não são associações de disciplinas numa grade curricular. São epistemologias de professores que começam a pensar o mundo de uma forma mais holística. Nós temos um volume de controle chamado globo terrestre, que para quem entende de termodinâmica sabe muito bem que nós temos um processo entrópico complicado. O que é entropia? Sendo bem rasteiro na definição, é o bagunçamento de moléculas, e nós estamos bagunçando cada vez mais essas moléculas, e esse volume de controle daqui a pouco, daí não tem conserto. Então são essas questões que eu estou chamando a atenção aqui, não de forma pessimista, não de forma alarmista, é diferente. Vamos prevenir para não ter que consertar. E mesmo assim, por mais otimistas que nós sejamos, é o seguinte, um dia, mais que seja daqui milhões de anos, nós vamos para o saco, não tem saída. É uma questão lógica, nós estamos exaurindo a matéria-prima que nós consumimos cotidianamente. Por mais que nós tenhamos cuidado com a água, por mais que nós tenhamos cuidado com a água, com a energia, ela vai dar um jeito de acabar. Veja, eu fui dar uma palestra em São Paulo semana passada, não lembro mais quando é que foi, e foram me buscar no aeroporto de carro, e nós passamos pelo lado do rio, não sei do carro, chamando do rio, da merda chamada Tietê. E o que nós fizemos? O motorista e eu fechamos o nariz. E passamos o rio. Cara, um rio dentro da cidade mais importante do Brasil passando com merda. E as pessoas olham e dizem, não, mas alguma coisa vai acontecer que vai... É disso que eu estou falando, gente. Lá na Universidade Federal de Santa Catarina nós temos lá um conceito que tem um riozinho, também merda, que passa no meio da universidade e que tem o lado rico, que é onde ficam as engenharias, e o lado pobre, onde ficam as ciências sociais, etc. Verdade? Eu trabalho nos dois lados, mas tenho que passar o rio de merda todo dia. Então o que acontece ali? Daí você vai naquelas aulas sobre ecologia, não sei o quê, e dentro da universidade tem um rio de merda. Então, gente, é disso que eu estou falando. Estou sendo irônico, mas ao mesmo tempo estou sendo realista. Nós temos que repensar esse modelo civilizatório contemporâneo. Insisto, não é para ser politicamente correto. O básico não está preocupado. Eu não estou preocupado com porra nenhuma. Eu estou querendo sobreviver. E para nós sobrevivermos, nós temos que tomar atitudes em que nós comecemos a entender esse processo civilizatório, essas variáveis contemporâneas, para ao menos minimizar esse processo que é inexorável. Então, quando eu falo em equação civilizatória, é disso que eu estou falando. Mas vamos em frente, tem muita coisa pior ainda para ver, né? Então, atitudes a serem tomadas ainda: alfabetizar científica e tecnologicamente todas as pessoas. Começar a ensinar para as pessoas, inclusive, os efeitos desse troço que ele dá na mão aqui. Eu também adoro, não penso que eu estou te criticando, não, mas vocês já pararam para pensar o que isso significa? As pessoas estão absolutamente
loucas com isso. As pessoas não sabem se sair de casa sem isso aí, é como sair pelado. Aliás, teve uma propaganda da Chevrolet, não sei se vocês chegaram a ver, que o cara sai na rua e quando viu que esqueceu o celular, ele voltou assim, nu para casa, como quem diz, eu preciso do celular. É disso que eu estou querendo conversar, que os meninos, as crianças, e não é fácil, é um problema terrível. Eu falei, não sei para quem, de um livro muito enigmático, que me preocupou muito, chamado ID. Amanhã, para os professores, lá a gente vai conversar mais sobre livros, eu vou passar com mais características essas referências bibliográficas. É uma pesquisa que uma psicóloga fez nos Estados Unidos com aproximadamente 10 milhões ou 11 milhões de jovens nascidos a partir de 1992. Eles estão tanto que eu li o livro e eu comecei a mudar minha narrativa com meus alunos de primeira fase na engenharia. Eles não estão mais falando a linguagem deles. Eles estão olhando para nós dizendo, do que vocês estão falando? E nós não estamos nos dando conta. É outra narrativa, é outra lógica. E a primeira tendência que nós temos é primeiro dizer, bate esse celular. Presta atenção na aula. Mas que aula, cara? Esse é um dos problemas. Leiam esse livro e vocês vão ver o quanto nós temos que mudar em termos de educação, não para nosso efetivo comprometimento, agora eu estou dando uma aula muito melhor. Os alunos estão querendo um pouco mais de afago, é um pouco mais de atenção, é um pouco mais de, vem aqui, vamos discutir esse problema em petit comité, vamos, e não é aquela montoeira de matéria que você passa no quadro, e depois ela diz o seguinte, agora vamos fazer uma prova. Você tirou 6,46321. Eu não sei para que a gente mede conhecimento, né? Mas é mais ou menos isso. E, portanto, você reprovou. Mas como, professor? Era para tirar 6,46, era 2. E nós continuamos fazendo isso como se o mundo tivesse para rolar. Eu estou fazendo troça agora aqui um pouquinho, né? É aquela mesma coisa de você fazer uma prova com consulta, sem consulta hoje. Eu gostaria de entrar nesse tipo de discussão, a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Eu e o professor Teixeira, com quem eu escrevi vários livros, nós fazemos uma prova com os nossos alunos, que é um concurso de cola. A melhor cola é a melhor nota. O que essa gurizada estuda e aprende, vocês não têm dúvida. Porque às vezes tira aquela sanfoninha de papel do bolso, ou então é um mal barato. E eles dizem para a professora, tudo criamos louco para fazer cola. Então, é claro que eu estou fazendo algumas histórias assim, variadas, podem ser de outra forma. Mas o que nós temos que fazer, gente, é trazer os nossos alunos para o aconchego da reflexão. É isso que nós estamos fazendo. Isso é CTS. CTS é começar a discutir problemas contemporâneos com os nossos meninos, não os taxando de incompetentes. Você não sabe isso, você não sei o quê. É chamá-los na situação de dizer, os problemas do mundo, quem tem que resolver são vocês. Eu sempre digo para os meus alunos de engenharia o seguinte, muito mais importante do que resolver problemas é identificar problemas. Quem tem memória é computador, nós temos que ter raciocínio. Então, para resolver lá uma integral, resolver lá um limite, uma derivada, isso aí é técnica de treinamento. Agora, entender para que eu vou utilizar esse tipo de coisa, que é o grande problema epistemológico que nós temos. Mas eu desviei um pouco porque é tudo uma loucura, essa coisa de educação, né? Uma coisa atrai a outra, né? Então, só para continuar aqui com a minha didática, né? Gerar e disponibilizar constantemente conhecimento sobre as variáveis contemporâneas que influenciam o comportamento do processo civilizatório atual. Modificar a concepção curricular fechada para permitir uma educação mais criativa e libertadora. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, essas discussões, claro que eu estou feliz de ver a imensidão de gente que tem aqui, mas de repente dentro dos institutos, pequenos comitês, de começar a discutir coisas contemporâneas, reunir 10 professores e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, uma reunião, deixa eu dizer, mas em tempo, professor, eu sei, é complicado. Agora eu vou dar um depoimento para vocês. Eu tenho 3 turmas de graduação. Primeira fase, 7ª fase e depois uma de pós-graduação lá na... Eu tenho 160 alunos por semestre. Toda aula, vocês não vão me acreditar, porque até às vezes eu não acredito. Toda aula que eu dou, por exemplo, em Introdução em Engenharia ou Tecnologia e Desenvolvimento, que são disciplinas obrigatórias na Engenharia Mecânica, em toda aula os alunos, ao final da aula,
são obrigados a fazer uma resenha de ao menos uma página sobre as discussões da aula. A princípio, todo mundo vai dizer, claro, recolhe, depois nunca... Eu corrijo todas. Coloco observações e entrego para ele na outra aula. Deixa eu dizer, mas onde é que você acha tempo para ele? É uma delícia ver aquele casal de escreve. É uma delícia. Claro, às vezes você tem que dar umas de champignon, porque o que vem de hieróglifos ali também não é fácil. Mas por que eu estou chamando a atenção desse tipo de coisa, pessoal? Na hora que você está escrevendo, o processo cognitivo é diferente. Existe uma questão neurológica que transmite esse movimento para o teu cérebro que ajuda na compreensão de determinados conceitos. Tem um livro chamado Geração Superficial, o que a internet tem feito. Conhece? O que a internet, nesse livro eu cito ele numa das crônicas. O que a internet tem feito para os nossos cérebros, do Nicholas Carr, onde ele trata exatamente dessas questões que eu estou falando aqui. Vocês vão dizer para mim assim, como é, professor, que eu vou ter tempo para fazer isso sobre matemática física? Tire uns 30 minutos do teu tempo ali, areje a cabeça dos teus meninos e diga, agora chega de matemática, chega de física, vou ter 30 minutos para discutir problemas. O que você está fazendo em casa? A gente não tem ideia do que é essa interdisciplinaridade de trazer os alunos a entenderem que eles vivem e que a escola não é aquela coisa canônica, inodora, onde funciona de um jeito aqui dentro e lá fora é outra coisa. São essas questões que eu estou chamando a atenção, e sair desses currículos fechados. Pô, quem que determina os currículos num processo de ensino em qualquer país do mundo? Não estou falando no Brasil só. É o poder hegemônico. Ou seja, eles têm que ser adestrados. Ou seja, pensar é perigoso. Então são essas questões que eu estou chamando a atenção e que para mim CTS surgiu para isso. Se você for ler o livro do Thomas Kuhn, lá em 1970, quando ele falava da estrutura das revoluções científicas, ele queria mais ou menos dizer isso. Ele queria dizer que a ciência e a tecnologia não é essa coisa inalcançável por todo mundo. Não, ele é um construto social. Ela é reunida com a sociedade. Então são essas questões que eu estou querendo resgatar quando eu falo em equação civilizatória. Já estou terminando, fique tranquilo. Enfatizar a importância dos professores, aí vem, compreender o processo civilizatório contemporâneo e as características da Revolução 4.0 que já está aí. Muita gente vai perguntar, professor, você vai falar sobre a Revolução 4.0, sobre a inteligência artificial? Não vou especificamente falar sobre isso. Eu vou te pedir para você ler 3 livros sobre isso, que vocês vão entender o que está acontecendo no mundo contemporâneo. Um deles vem até em açougue, que é o Homo Sapiens, Homo Deus. Vocês já leram? Se não leram, leiam, qualquer um de vocês, não interessa a área que vocês estão fazendo. Outro se chama 21 lições para o século XXI, de um cara chamado Harari, que é o mesmo autor do Homo Deus. E outra é Para Onde Nos Leva a Tecnologia, de um cidadão chamado Kevin Kelly. Eu vou amanhã, quando for conversar com os professores, eu vou repassar todas essas literaturas, porque nós temos que começar a entender esse processo. Nós temos que saber o que é a Revolução 4.0, mas não dizer, olha que maravilha, como ela funciona legal, nós vamos ter a inteligência artificial, nós quase não vamos fazer mais nada, inclusive nem trabalhar, não vamos ter empregos, né? Essas questões nós precisamos. Vocês não pensem que essa loucura do desemprego aqui no Brasil é só uma questão econômica, é uma questão tecnológica também. Esse que é o grande problema que nós temos. Eu estou falando no Brasil porque eu voltei agora da Espanha. Na Espanha, quase 40% dos jovens entre 18 e 29 anos são desempregados. Por quê? Vocês já ouviram falar na fábrica escura? É uma caixa preta. Entra matéria-prima aqui, sai o produto aqui. Sabe quantas pessoas trabalham lá dentro? Nenhuma. E o capitalismo diz, olha que beleza, agora não precisamos nem pagar funcionário, nada. Vai vender para quem? Quem vai começar a comprar essas coisas? Ou seja, são 3 ou 4 engenheiros lá dirigindo alguns softwares e a fábrica funciona inclusive sem luz. Por quê? Por isso que se chama fábrica escura. E todo mundo vangloriando-se. Imagina aqui trabalhavam 1.200 caras, agora não precisamos mais de ninguém. E inclusive os produtos saem mais perfeitos, porque o Corinthians não perdeu naquele dia, daí os funcionários vão mais alegres. É verdade. Fábrica escura. Então são essas questões que eu quero discutir com vocês da civilização 4.0. E para nós discutirmos e entendermos, tem que ler e não só ficar pegando pesquinha dos sites da internet, que ali não tem muita reflexão. Qualquer
porcaria que vem a gente aceita, né? Bom, estabelecer prioridades efetivas em estudos fortemente calcados das questões contemporâneas, técnicas e humanas em todas as áreas do conhecimento. E, finalmente, ter como premissa que as novas variáveis do mundo real, fortemente calcadas no desenvolvimento tecnológico, não podem nos acantonar amedrontados como humanos nesse alucinante processo civilizatório. Eu não sei se... eu acho que tio... Aí eu digo para vocês o seguinte, é isso que eu escrevi aqui. Eu estou discutindo isso aqui, mas esse livro aqui não é o que eu penso das coisas. São muito mais indicações de leituras para a gente entender esse processo todo que eu estou colocando para vocês aí. E então, para rebater certas questões, eu vou pôr essa provocação. Muito rápido, e não tem ordem de prioridades. Aí eu estou colocando para vocês 6 questões contemporâneas que, se nós não resolvermos a curtíssimo prazo, nós vamos ter muito problema para resolver a longuíssimo prazo. Como, por exemplo, a questão energética. Essa é fulcral e o que me assusta é que as pessoas não estão pensando nisso. Claro, o poder hegemônico está. Veja onde é que tem os grandes conflitos mundiais hoje. Iraque, Venezuela, Afeganistão. Coincidência, todos deitados em cima do petróleo. E agora nós somos também premiados, porque nós tivemos a infeliz ideia de descobrir o pré-sal, e obviamente vocês viram tudo o que aconteceu para que isso vá lá para as grandes multinacionais, né? E não vem dizer, a gente nem sabia. É isso aí. O nosso petróleo, que era para saúde e educação, está indo para a Shell, para a Exxon, etc. Mas eles são muito mais eficientes em fazer lucro. O petróleo é de quem? É nosso, que está ali no nosso chão, mas nós temos que dar para as grandes multinacionais porque elas sabem gerir. E segue o barco, né? A mobilidade urbana. Esse é outro grande problema que nós temos. Mas não é mobilidade só de automóveis na rua, não. Mobilidade no mundo, de pessoas irem, virem, etc, etc. Porque a globalização é muito boa em termos de mercadorias, em termos de pessoas é uma catástrofe. Veja, se você quiser visitar os Estados Unidos, você tem que mostrar até o imposto de renda, vacina, etc. Tal. Mas agora eles podem vir para cá quando quiserem, não preciso mais visto, nós precisamos. Ou seja, não vou nem entrar nisso aí. O consumo exacerbado, as pessoas estão consumindo, sem ter ideia de que a terra é finita. Outra coisa, a desigualdade social e a contaminação ambiental. Deu os exemplos bem estridentes do rio Tietê, lá de Florianópolis, para dar alguns, né? Por exemplo, quem conhece Florianópolis, aquilo lá talvez seja um dos lugares mais lindos do mundo, mas, no entanto, nós estamos acabando com aquela terra. Ela está dilacerada. Por quê? Você passa na beira-mar ali, o mar ali todo podre. Você vai não sei aonde, eu não sei o que nós estamos fazendo. Realmente, as pessoas estão imóveis porque acham que isso é uma questão inexorável em função do progresso. Inclusive, tem gente que diz, pô, nossa cidade agora está progredindo, olha só o congestionamento que você trouxe aí. Verdade. As pessoas, inclusive autoridades, dizem, pô, agora chega às 6 horas, cara, ninguém mais se move nessa cidade, olha só o que nós progredimos. Isso. E, finalmente, a ideologia de vida, que eu coloquei ali como uma das variáveis que nós temos que pensar. Enfim, eu quero dizer para vocês, vamos repensar esse processo civilizatório. E para repensarmos esse processo civilizatório, nós só temos uma saída: educação. Mas uma educação não escolástica, só de ficar com aqueles emendas daqui, emendas daqui. Porque quem me disse que eu devo trabalhar com minhas crianças e com meus jovens, seja lá como for? Eles estão sedentos por entender de vida. Eles estão preocupados com o que eles vão enfrentar daqui 10 anos, 15 anos, ou seja lá o que for. E cada vez esse intervalo de tempo diminui mais. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos intérpretes de Libras, Alana Mara Gomes, Renata Braga e Caroline Martins, que contribuíram de forma muito importante para a inclusão no nosso evento. Agradecer
Agradecemos a brilhante palestra do professor Walter Basso, gerando importantes reflexões. E nesse momento, os participantes que quiserem fazer perguntas ao professor devem levantar a mão, que a gente tem microfones sem fios disponibilizados nos corredores, então é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Olá, professor. Parabéns pela palestra. O professor colocou e enumerou ali alguns pontos, né, importantes da discussão. E tem um ponto assim, que eu uso escuto em rodas de conversa, por exemplo, que seria a superpopulação. O professor teria a falar sobre isso? Obrigado. Bom, essa questão da superpopulação é outra variável importantíssima que a gente tem que saber lidar, né? Mas o problema que acontece na Terra hoje em dia é muito mais opressivo em termos de políticas em relação a essa população do que deter o crescimento populacional. Eu não sei também o que vai ser isso, porque geralmente quando existem políticas de controle da natalidade, geralmente é para cima do pobre, né? Vamos acabar com a reprodução lá no morro, porque a burguesia aqui, tendo dinheiro, vai fazendo o que bem entender. Veja, eu não estou querendo ser sarcástico com isso, mas a hora que tivermos políticas de distribuição de renda nesse país, nesse mundo principalmente, com mais eficiência, essa questão vai ser automaticamente resolvida, porque as pessoas terão mais educação. Tendo mais educação, elas vão se reter um pouco mais em termos de reprodução, até um ponto tal que se tem um equilíbrio entre população e alimentação. E, obviamente, possibilidade de ter uma vida digna, né? O que se faz hoje em dia, esse absurdo, é que, por mais paradoxal que possa parecer, com essa exorbitância de tecnologia que nós temos, cada vez a pirâmide fica mais pontuda. Eu te dei esse exemplo de Davos, onde 26 pessoas físicas detêm. Então, são essas questões que nós temos que resolver. Muita da produção de alimento no mundo é jogada fora por causa da questão comercial. Então, claro que nós vamos ter que pensar na questão do controle da natalidade. Agora, esse controle, que é uma das variáveis preocupantes da nossa equação civilizatória, também vai sendo resolvido em função de outras variáveis que forem sendo resolvidas no tempo, como, por exemplo, distribuição de renda, como, por exemplo, uma educação mais efetiva, etc, etc, etc. Indiretamente, indubitavelmente. Claro que a gente vai ter que lidar com isso aí, mas a hora que tiver que lidar com isso aí, eu tenho a igualdade intelectual que você tem, que ele tem, para que a gente possa querem mandar uma pergunta aí, pessoal? Porque geralmente as políticas vêm de cima para baixo. Ó, vamos começar, claro, falar uma palavra, vamos começar a castrar aquelas pessoas para que elas não reproduzam, enquanto nós somos bem-sucedidos, nós, a classe privilegiada, podemos reproduzir nossos filhos porque nós damos educação para eles. Porque veja a seguinte, as contradições. Nós podemos reproduzir nossos filhos porque nós podemos alimentá-los, educá-los, dar saúde, etc. Eles não, porque... Entende? Essa discriminação que tem que acabar. Agora, realmente é um processo complexo, né? Sem dúvida. Pronto. Estava ficando com nenhum petróleo para desidratar. A pergunta é difícil, né? Você não tem mais perguntas? Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou provocá-los mais uma vez. Bom, boa noite, professor. Tem uma aqui atrás. Ó. Aqui. Não vai lá atrás, porque você estava aqui na frente, cara. Aqui. Estou lá escondidinho, mas vai, fala. Boa noite, professor. Fala. Em primeiro lugar, parabéns aí pela palestra, né? Quero dizer que me identifico muito com a tua trajetória, porque eu também sou engenheiro de formação e matemático e pesquisador na área de ciências humanas, né, e educação. Então, assim, muitas das inquietações que você coloca pra gente, que são muitas, né, e a gente sai de uma palestra como essa, assim, muito motivado a aprofundar um pouco mais nossas discussões, inclusive entre nós, professores, né, também estão na minha cabeça e seguiram sendo construídas na minha trajetória, acho que muito parecido com a tua. Bom, aí a minha pergunta é mais especificamente em relação a um tema que você abordou, que é a questão da interdisciplinaridade, voltado para uma política educacional, na verdade, que nós temos dentro da rede federal. Eu sou professor do Instituto aqui, no campus, né, que é o ensino médio integrado. E queria que você refletisse um pouco e, né, falasse um pouco sobre como que você enxerga esse processo, né.
Então, o ensino médio integrado ele é pensado como uma iniciativa, na verdade, que talvez seja a única no mundo, né, de integração entre saberes científicos, ou saberes chamados propedêuticos, e as ciências técnicas, né? E essa integração, essa forma de articular essas duas coisas no ensino médio integrado está colocado, pelo menos do ponto de vista curricular, né, de uma forma que fica muito difícil entender isso lá na realidade da sala de aula e no dia a dia das escolas, né? E isso acaba sendo interpretado como interdisciplinaridade. Essa integração entre esses dois campos, né, acaba sendo interpretado por nós, professores, como interdisciplinaridade muitas vezes, né? Ou até como um método pedagógico, como a famosa pedagogia de projetos, né? Então a gente precisa dialogar entre nós, professores, eu que sou da matemática, por exemplo, com professores das áreas técnicas e tal, a gente implementa um projeto e às vezes a gente interpreta que a falta disso, desses diálogos, desses projetos, é o que causa a falta dessa integração, dessa articulação entre saberes científicos e conhecimentos técnicos, né? E me parece acho que a tua palestra apontou um pouco para isso, e o que eu entendo da integração curricular é um pouco mais ampla do que essa interdisciplinaridade, né? Esse simples diálogo, ou essa simples multidisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento, né? E por isso fica muito mais difícil a gente colocar em prática e implementar essa ideia ou essa proposta curricular que é o ensino médio integrado. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou comentar. Para iluminar as nossas práticas. Eu vou comentar muito rapidamente, porque daqui 2 semanas eu tenho uma aluna do Instituto Federal de Camboriú que vai defender a tese de doutorado dela, exatamente trabalhando não a questão do ensino médio integrado, mas do direito que o nosso estudante deveria ter de não precisar pensar em profissionalismo enquanto ele faz os seus estudos básicos. Ela defende essa questão porque geralmente a questão do ensino médio integrado também tem a coisa propedêutica e também a coisa profissional de que o cara possa associar esse tipo de duas coisas, né? Então é uma coisa bastante complexa. Eu recomendaria até que você depois me escrevesse, porque eu te mando a tese doutoral dela, que está brilhante, ela vai defender daqui 2 semanas, e que ela fez um profundo estudo em todos os institutos de Santa Catarina, porque essa questão, eu não vou fazer juízo de valor aqui, porque essa questão do ensino médio integrado também tem muitos furos em função de uma questão que se procuraria resolver e na realidade está resolvendo pouco, na minha interpretação do trabalho que eu estou desenvolvendo como orientador dela. Então eu não vou emitir um juízo de valor aqui. Agora eu te digo o seguinte: essa questão é muito complexa também, em função de que isso não é efetiva interdisciplinaridade. Também, entende? Na minha avaliação, eu acho que todo estudante, independente de ser do instituto, de qualquer, até os 14, 15 anos, ele deveria ter o direito de estudar, sem a preocupação, por exemplo, de se formar por um determinado ritmo, e para isso, obviamente, o Estado deveria dar possibilidades para que isso aconteça. A gurizada hoje tem que começar a trabalhar tudo com 12, 13 anos, porque tem que ajudar na estrutura da casa, etc, etc. Então, são questões muito mais complexas de serem discutidas. Eu gostaria que, inclusive, de colocar em contato com a Letícia, porque eu acho que isso é um problema extremamente importante e que tem que ser atacado com aprofundamento teórico mesmo. Eu não vou querer te dizer aqui qual é que é a minha opinião ou qual é que não é a minha opinião em cima disso. Mas eu acho que o ensino médio integrado tem, na minha concepção, essa falha de meio que obrigar que a pessoa se defina por uma determinada profissão ainda na sua tenra idade, quando ele deveria estar pensando em entender o mundo em que ele vive. Mas são questões, e obviamente, eu acho que a tua tese tem muito a ver com isso, né? Foi em cima disso, e que eu não vou me meter a jacu aqui de discutir com você, que eu vou levar um banho. Mas o que eu quero te dizer é que essa é a opinião que eu tenho em relação a essa importância desse tipo de discussão que os institutos têm que realmente começar a discutir. Agora, para isso precisa ter uma política de Estado, e eu me vislumbro cada vez mais pessimismo em cima disso, onde todo estudante, até uma certa, devia ter condições de alimentação, de subsistência para poder fazer o que ele tem direito por ser gente, ou seja, estudar e entender o seu mundo até uma determinada idade, para depois começar a optar pela profissão que ele fosse fazer, ou seja lá o que for. Mas são questões de opiniões e difícil de... Caramba, agora eu cheguei aqui no abismo, cara. Então, pessoal,
Se não tem mais pergunta, eu vou dizer, eu acho que você deve estar cansado, obviamente. Outra coisa que a gente tem que aprender também, que chega uma hora que o processo cognitivo vai indo para o espaço. Né? É verdade, a gente começa a forçar, dizer, tem que discutir, vamos aproveitar. Não, deu. Está posto o problema no ar. Não adianta eu ficar aqui me destrinchando agora. Vocês querem uma coisa que fique de tudo isso que nós falamos hoje? Vão ler. Recuperem essa característica da leitura. Gente. Vocês vão ver que muda a cabeça de vocês, não só como professores, muda a cabeça de vocês como marido, mulher, namorado, seja lá o que for. Você começa a ver o mundo de outra forma. As pessoas leem muito pouco. As pessoas hoje são prisioneiras das telinhas. E isso é uma catástrofe. É uma catástrofe mesmo. Aliás, só para encerrar, tem um artigo girando por aí, eu vou até te mandar. Pessoal que trabalha com a formatação de todos esses programas, aplicativos, etc. Lá no Vale do Silício, os filhos deles não têm isso até 10 anos. Não tem isso. Eles vão em escola onde é só professor e aluno. Não tem tablet, não tem celular. Depois, lá pelos 13 anos, eles começam a largar. É o Bill Gates, esse pessoal todo que trabalha com esse tipo de coisa, não tem isso disponível para os seus filhos porque eles não são burros. Eles sabem o que está acontecendo com essas telinhas. Não estou brincando. É um artigo que está girando o mundo aí, está criando a maior polêmica. Por que os caras que fizeram o Facebook, o WhatsApp, esse pessoal, com eles não tem brincadeira. Meus filhos, não vou mexer nessas coisas aí, não. Isso, pelo menos é um indício que alguma coisa complicada aí tem. Foi só para provocar de última instância. Um abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Nesse momento, como forma de agradecimento, eu convido as discentes Patrícia e Ellen para a entrega de uma lembrança aos professores Walter Basso, Matheus e o professor Leandro. Vale dog, certo? Olha o cachorro. Só uma explicação a respeito da lembrança, professor Basso, Matheus e Leandro. Vocês estão recebendo 3 telas de um artista parnanguara chamado Demanche. Nessas telas nós temos locais turísticos aqui de Paranaguá. Está recebendo uma cataia, que é uma cachaça típica da nossa região. Essa planta só tem aqui, no nosso litoral. O copinho para acompanhar e bala de banana de Antonina, representando assim o nosso litoral. Muito obrigada.